ideias com a teoria simplesmente do cérebro. Então, isso até eles estão de acordo, que é uma dificuldade. Eles se sabe que são coisas diferentes, né? O processo do pensamento, das ideias, é algo complexo e que eu não consigo averiguar com nada que seja material. A não ser os efeitos, como eu falei aqui. Eu marco lá uma zona do cérebro e digo, pense tal coisa, daí tal parte do cérebro lá, eu consigo marcar que foi acionado, mas agora a ideia em si, isso é bem difícil. Qual é a diferença do materialismo para o espiritismo? É que o espiritismo vai mostrar que a alma, o espírito, não depende do cérebro. Tanto é que quando o cérebro morre, o espírito continua existindo. E como é que eu sei que o espírito continua existindo? Pelo fenômeno espírita. Porque ele se manifestou ali e mostrou através da mensagem a sua identidade. Então ele está ali presente. Né? Então, para a gente ver como o, o espiritismo, Kardec soube muito bem construir isso. Há muitas coisas que ele não abordou por não ter a capacidade da gente achar a resposta, mas aquilo que ele respondeu, ele foi muito sábio em saber mostrar as diferenças, não entrar em contradições. Então, essa questão da memória é uma delas. Eu vi que mais alguém citou outra questão, acho que do livro ali, ó, 58, a natureza íntima do espírito. Como é que é a frase? Saiu agora aqui para mim. A natureza íntima do espírito, provavelmente deve ser pensante, nos é inteiramente desconhecido. Isso é uma afirmação, se não me engano, do Lamennais, né? Espírito Lamennais. Se eu não me engano, é ele que fala isso no Livro dos Médiuns. E a natureza do perispírito, para nós encarnados também. A gente não sabe a natureza. A gente só sabe que isso existe pelos seus efeitos, pelas manifestações. Pelas manifestações nós vamos entender. Como é que eu sei que o espírito tem um corpo? Como é que eu sei que há um perispírito semimaterial? A gente vai ver que pelas manifestações. Por isso que é uma consequência científica da teoria espírita a descoberta disso tudo. Né? Agora, quando eu tento dizer o que é, tem uma questão agora, só para eu finalizo e passo para vocês, que a gente já está com a hora adiantada. Tem uma questão, eu acho que foi a Ana que colocou aí também, né? Sobre a forma do por que o espírito conserva a forma humana. Mas nota, essa pergunta que tem nela uma afirmação, né? O espírito conserva a forma humana. A gente vê que os espíritos, a forma dos espíritos é conforme os pensamentos dos espíritos e, num caso particular, quando eles querem se fazer conhecidos. Então, por exemplo, o José teve várias encarnações. Eu conheci ele como José. Se ele vai aparecer para mim, ele vai ter a forma do José, que naquele momento ele toma. Mas aí, se ele encontrar com uma outra alma, com outro espírito que conheceu ele como uma outra encarnação, ele já toma essa outra forma. Então, é muito difícil a gente imaginar como é que é no mundo espiritual essa questão da forma. A gente sabe que eles têm a forma humana. Agora, tentar imaginar isso no dia a dia, como é que é, a gente não consegue. Porque a gente vê que o espírito está sempre modificando a sua forma. A forma do espírito não é constante. Então, muito cuidado quando a gente entende que os espíritos eles têm a forma humana, a gente achar que é uma forma única e constante, como é que eu tô sempre com essa cara, com esse formato, com essa identidade visual. No mundo espiritual não é assim. Quer ver uma coisa maluca que a gente não consegue entender? Por exemplo, o espírito ele não enxerga pelos olhos, porque o perispírito não tem olhos. Consegue imaginar o que é isso? Então, agora que, por exemplo, eu estou olhando para frente, eu estou enxergando aqui. Mas no mundo espiritual não é assim, porque eu posso enxergar o que está atrás de mim. Então, nota que coisa estranha. Então, por isso que eu não posso tentar
imaginar o mundo espiritual tal como a gente imagina aqui. Tem que ter muito cuidado de estender. A gente pega um conceito que Kardec dá, eu sei que isso é culpa do movimento espírita e principalmente do André Luiz. A gente pega um conceito e estica ele, né? Mas esse é o erro, a gente não tem que esticar. A gente tem que ficar no conceito dentro do limite que Kardec deu. Os espíritos têm uma forma humana. Daí eu deduzi que é sempre a mesma forma. Nota, eu tirei essa conclusão, Kardec não está dizendo. Que é sempre a mesma forma. Então, por isso que eu digo que a gente tem que ter cuidado, que a gente foi viciado por esses espíritos do movimento espírita a ficar concluindo. É muito parecido com aquele senhor que defende a ideia das colônias espirituais, e ele faz isso, ele pega um conceito e estica. Ele diz assim, os espíritos dizem para Kardec que podem criar objetos. Logo, olha a conclusão dele, os espíritos criam cidades. Percebe? Ele pegou um princípio e esticou ele. Mas esse é o erro. A gente vai ver que não é bem assim. É tirar uma consequência equivocada de um princípio. Por isso que a gente tem que ficar com o que Kardec disse e ir encaixando as pecinhas, né? Exatamente. A Ana tinha perguntado também, ah, mas ainda falando sobre a memória, né? A gente não. O que o materialista faz é confundir a causa com o efeito, né? Então, por exemplo, você lembrou de algo, aí ativou a memória no cérebro, né? Aí ele vai falar, não, o cérebro é a causa, na verdade é o efeito, né? Então, o materialista confunde a causa com o efeito, faz uma falsa relação de causalidade ali. Enfim, isso são questões de trabalhar na filosofia da mente, mas o espiritismo comprova, né, que existe memória sem o... porque os espíritos se manifestam sem corpo, né? Mas aí o movimento espírita fez o quê? Colocou um cérebro no perispírito, né? Um cérebro perispiritual, aí tem memória, né? Mas não faria sentido nenhum, né? E como a Ana perguntou aqui sobre a questão de mudar de mundo, né? Isso é bem básico dos princípios espíritas, né? O perispírito muda conforme o progresso e quando muda de mundo, né? Porque toma os fluidos daquele mundo, né? Então, se você vai para o mundo superior, você toma os fluidos mais sutis, né? Tanto que na Gênesis, Kardec diz que Jesus pegou a parte mais sutil do fluido terrestre, né? Para se revestir. Então, ou seja, perderia a memória, né? Se tivesse memória no perispírito, né? Seria a retrogradação, né? Perderia o conhecimento, o aprendizado, né? E a questão da aparência, por que os espíritos têm aparência, é o que o Michel falou, para ser reconhecido, para a identidade, né? Nas aparições, né? Então, se quando eu desencarnar, se me evocarem, eu vou aparecer com essa aparência, né? Mas se em outra vida eu fui uma mulher, eu vou aparecer como mulher. Se outra vida eu fui, então você vai aparecer conforme o pensamento daquelas pessoas que te evocaram, né? Para ser reconhecido, né? Ou seja, então mas agora não quer dizer que necessariamente se for pensar um espírito nas relações no mundo espiritual entre eles, né? Um espírito superior não necessariamente precisa daquela aparência para se reconhecer, né? Tem a questão dos pensamentos, né? Enfim, não sei se o José quer comentar alguma coisa também. Não, acho que a gente respondeu bem essa questão da troca de fluidos do perispírito de um mundo ao outro. Não lembro se tem mais alguma pergunta não respondida, acho que a gente respondeu todas, né?
A necessidade, do meu ponto de vista,